Sabe quando descobrimos algo novo, mas não damos muito valor logo de início, mas aos poucos e vendo mais e mais conteúdo sobre aquilo, descobrimos que ele tem muito mais a oferecer e que o hobby era muito mais complexo do que você jamais pensou antes. Pois é, isso aconteceu não muito tempo atrás com Bidaman. Ao pesquisar muito sobre Bidaman, e vocês percebem aqui no canal que tem vários vídeos a respeito dessa franquia recentemente publicados, eu descobri que Bidaman tinha muitas mecânicas que eu jamais pensei que existiriam. E claro, cada peça é única, mas como já disse em vídeos anteriores, eles possuíam até mechas que eram produzidos e com Bidamans dentro, e era uma loucura completa. Mas essa ideia maluca de montar mechas e colocar os Bidaman dentro para que você atirasse as bolinhas de gude não é de hoje não, na verdade vem lá de Bomberman, e faz muito tempo que eu vejo vídeos de peças raríssimas desses produtos e fico muito impressionado ao perceber o quão complexos eram esses sistemas. Eu adoro quando a Takara Tomy faz esse tipo de loucura, porque a gente vê o quanto de esforço tá ali colocado e o quanto trabalho de design foi empregado ali. O mais legal é que aos poucos, algo que era muito simples acaba se transformando e tendo mais características cada vez mais complexas. Assim é com cada geração de Beyblade, por exemplo, Bidaman não fica atrás, e hoje o que nós temos pra falar é um pouquinho de Bottleman. Bottleman começou super simples e com uma ideia bem estranha. Na verdade uma ideia nova, mas que poucas pessoas gostaram de início, atirando tampinhas de garrafa, afinal de contas não parecia ser grande coisa. Contudo, o que aconteceu é que com o tempo os sistemas foram ficando mais populares, principalmente no Japão, onde as pessoas amam Bidaman, e a volta dessa franquia de uma maneira um pouquinho repaginada com Bottleman tornou as coisas mais interessantes. Bottleman esgotavam em 10 minutos após o lançamento e a abertura de algumas lojas lá em 2020 quando foi lançado. Isso não mudou muito com o tempo, as pessoas continuam comprando Bottleman alucinadamente, eu vi até pessoas comprando 95 cópias de um único Bottleman, e a gente sabe que é porque eles amam essa franquia e eles fazem um apelo muito grande à série clássica Super Bidaman. Não ia demorar muito para eles simplesmente trazerem uma loucura completa com mechas e tudo mais, e uma estrutura muito maior e muito mais complexa. Eis que a Takara Tomy resolve lançar um set muito especial. Esse daqui que eu vou tirar da embalagem hoje é o BOT-22 Salafire and Blast Boss. É um set bem grande que vem com 2 Bottleman, na verdade ele vem com um Bottleman padrão e um outro que é o Blast Boss. O mais legal é o detalhe na caixa, de um lado você tem o Salafire e do outro você tem o Blast Boss. E é uma embalagem dupla, não muito barata, devo admitir, mas esse set vem com a mesma proposta que nós víamos nos mechas de Bomberman. E é isso que mais me encanta nele, por isso eu quero abrir e analisar cada um dos componentes para mostrar para vocês como a Takara Tomy se empenha em fazer esse tipo de produto e como esse hobby é tão interessante. Olha, esse set vem com muitas peças, olha só quanta coisa a gente vai ter que montar hoje, mas é um processo muito divertido e eu adoro a Takara Tomy ter mantido essa ideia de nós montarmos os nossos Bottleman assim como era com Bidaman. Para que a montagem e colagem dos adesivos seja um pouquinho mais facilitada, nós temos um manual de instruções aqui que, mesmo estando em japonês, tem as peças e o passo a passo numerados, o que deixa tudo muito mais simples e você não precisa saber japonês então para conseguir montar o seu set especial do Salafire e Blast Boss. Além disso, ele vem com uma extensa cartela de adesivos que tem aqui 56 adesivos. E aliás, eu já vou colar eles agora para não ter nenhum problema, pra gente seguir pro passo de montagem, beleza? Na verdade, a gente precisa montar umas coisinhas antes para que a gente consiga depois colar os adesivos um pouquinho melhor. Então vamos começar pelo elmo do Salafire, que nós temos aqui essa peça no formato de U, mais essas 3 peças aqui. O encaixe é bastante simples, a gente vai colocar aqui desse lado, também do outro lado para poder encaixar. Depois de encaixado, a gente só coloca então a parte da frente, que também tem o encaixe certinho. E aqui nós temos o elmo do Salafire. Olha que design da hora, mano. O próximo componente que a gente precisa montar é a cabeça do Blast Boss também. Basta pegar essas 2 cabeças de dragão aqui e encaixá-las aqui. O encaixe é bem firme, então vamos com cuidado. Beleza, a cabeça dele está encaixada. E agora, com esses componentes montados, a gente pode colar os adesivos.
Beleza, adesivos colados depois de um bom tempo. Olha, os adesivos eles ainda são naquele material de papel laminado para ficar fácil de fazer as dobras que você precisa fazer, mas eles são adesivos muito delicados para você colar. Então tire um tempinho para você fazer isso com bastante atenção. Os adesivos que são menores aqui, eu recomendo você usar uma pinça padrão para você remover eles e aplicar com mais precisão no seu bottom man, porque afinal de contas, se você errar a colagem, não tem volta, a cola é super aderente e você vai acabar rasgando o adesivo. Principalmente esses aqui em cima, que são bem fininhos, tem que tomar muito cuidado, fazer com bastante atenção todo esse processo aqui, demora um pouquinho, viu? E agora que temos todas as peças aqui, eu precisei montar mais uma coisinha aqui no Blast Boss. Eu precisei encaixar essas 3 peças, que é a cabeça do dragão, que eu já havia montado, mais essa parte aqui em cinza e a parte em azul. Mas os encaixes são bem simples, ali dentro você vê que tem esse encaixe, e aqui desse lado aqui também você tem esse encaixe específico aqui. Então são encaixes bem simples e não tem muito o que se preocupar não, então é bem tranquilo de você fazer. Eu só montei para eu conseguir entender onde eram todos os adesivos do Blast Boss. Sendo assim, nós vamos começar com a montagem clássica do nosso Bottom Man padrão que nós temos aqui. Então, primeiro de tudo, vamos montar o núcleo dele, o corpinho dele, ok? Vamos começar pegando aqui o nosso gatilho, que é um gatilho bem simples, bem pequenininho também. Aí a gente pega esse componente aqui, lembrando que a parte curvada fica para baixo para a gente conseguir encaixar dessa forma. Pegando a base do corpinho do Bottom Man, nessas 2 pequenas colunas aqui é onde encaixamos os suportes do bracinho dele, que você observa, esses suportes agora não vêm com um padrão arredondado, mas sim um padrão parecendo um pouco mais firme em hexágono. Curiosa essa decisão da Takara Tomy, mas vamos ver no que dá, né? Entendi. Tome bastante cuidado nesse processo e não force muito. Essa daqui é uma peça bem frágil e eu já vi algumas desses componentes aqui quebrando porque as pessoas encaixavam de qualquer jeito, com muita força, e aí ele quebra mesmo. Vá com jeito, com calma, porque senão você pode acabar quebrando o seu Bottom Man e não vai ser legal comprar um set caro desses aqui e acabar quebrando na primeira montagem, não é? Ok, depois de encaixado, ele fica mais ou menos assim. Tome bastante cuidado mais uma vez, porque é uma peça bem frágil. Agora nós pegamos o gatilho para encaixar aqui. Tome cuidado para a molinha não ficar presa também. Aí você segura tudo isso daqui para poder encaixar a parte de cima que tem os olhinhos dele. Você vai encaixar dessa forma aqui por cima. Por fim, essa partezinha, verifique se o gatilho tá legal. E aí você encaixa essa partezinha aqui, para assegurar que o núcleo não vai abrir aqui na parte de trás. Tá funcionando legal. Agora precisamos dessa parte de trás da cabeça dele, que é esse componente aqui que vem com o molde novo, né? Com essa parte plástica extra aqui, que ao encaixar, você observa que ele cria uma passagem para a tampinha não ficar mais em pé dentro do núcleo. Isso é ótimo. Em seguida, essa parte da rosca, você alinha aqui atrás para encaixar certinho. Pega a tampinha dele, que é o Salafire, e é baseado em um café que existe no Japão, por isso ele tem essa coloração. E esse também é mais um set que temos um dragão com a temática de café. Salafire aqui, e aqui está o núcleo do Salafire. Observamos que é um núcleo de um Speed Type, porque ele tem essas rodinhas ali e o gatilho está funcionando muito bem. Vamos à armadura dele. Nós já montamos aqui o elmo dele, agora com os adesivos, é uma peça muito bonita. Caramba, eu adorei demais esse elmo, que já podemos encaixar aqui, né? Pronto, olha só. Bonitinho. Os bracinhos também não tem segredo nenhum, eles são super simples. Então já podemos encaixá-los aqui, deslizá-los nesse pequeno trilho que tem no suporte dele. E é um componente que serve exatamente para deixar esse suporte não abrir. Você vê que ele é uma peça dividida ao meio para caber a rodinha. Então com o bracinho, quando você atira, ele não abre. Ok, vamos à parte principal do Salafire agora. Antes de mais nada, a gente precisa montar essas bolinhas aqui que vem. E são fundamentais para o funcionamento da mecânica dele. Então a gente só encaixa as 2 partes mesmo. E aí nós pegamos os pezinhos dele, esse aqui é o componente dos pezinhos do Salafire, para encaixar essas bolinhas que nós acabamos de montar.
Tá encaixado. Lembrando que essas bolinhas aqui podem parecer um pouquinho com bidamas clássicas de Bidaman, mas elas são ligeiramente menores. Então uma bidama normal, ao ser colocada aqui no pezinho do Salafire, pode estragar a estrutura como um todo, porque vai dar uma forçada. Essas bolinhas são menores que uma bidama, mas é pouquíssima coisa, tá? Não recomendo encaixar uma bidama de jeito nenhum, porque pode prejudicar a estrutura do Salafire. Temos os dois pezinhos, mas eles estão soltos. Nós precisamos de um suporte mais sólido para a base do Salafire. Por isso nós temos esse encaixe que vem aqui, e aí você só coloca os pezinhos por cima, dessa forma. Agora sim nós temos a base do Salafire e podemos encaixar ele. O encaixe é o mesmo de sempre, o ganchinho aqui no centro e a parte de trás com um clique. Finalmente o nosso Salafire tá pronto. A gente pega uma das tampinhas que vem com ele e colocamos aqui só para ele ficar bonitinho e esperando para análise. A próxima montagem é um pouco mais fácil, porque eu já fiz uma parte aqui com essas 3 peças e também porque o corpo do Blast Boss é um corpo bem grande, como você pode ver. Mas vamos encaixar as peças que nós precisamos. Primeiramente, nós vamos pegar aqui essas partezinhas aqui, que você tem 2 plaquinhas que você vai encaixar do lado do Blast Boss. Mas antes de encaixar, pegue esses pedacinhos de plástico aqui e encaixe no meio. Encaixando dessa forma, agora você tem um encaixe mais firme para que ele não fique solto, né? Então essa partezinha aqui que tem esse relevo fica para o lado, né, de dentro da plaquinha no caso. Mesmo do outro lado. Esse é um encaixe bem simples também, você só vai encontrar aqui o espaço certinho e pronto, tá encaixado, e aí é só fechar. O mesmo do outro lado, fechou. Quase pronto, nós precisamos só levantar essa partezinha aqui. Ela vai ficar assim, e esse é um trilhozinho que você vai encaixar nessa parte daqui. Você vai colocar ele assim e deslizar ele para dentro. E pronto, temos o nosso Blast Boss pronto. Caraca, ele é muito grande, cara. Que da hora. Bom, lembrando, o Blast Boss é um componente mecânico, mas essa embalagem não vem com as pilhas, então você precisa adicionar aqui embaixo com o auxílio de uma chave Phillips para tirar esse pequeno parafuso. E parafusos em Battleman me remetem muito a Super Bidaman, que vinha com muitas coisas de parafuso também, mano. Aqui dentro você precisa de 2 pilhas do tipo AAA, que são essas pilhazinhas comuns aqui de controle remoto, essas coisas, sabe? Colocamos as pilhas e fechamos novamente a tampinha, né, para não ter nenhum problema. Apertando esse parafusinho de leve, sem forçar para não prejudicar a estrutura. Só firmou, tá ótimo. Vamos verificar se ele tá funcionando? Sim, ele tá funcionando. Ah, que da hora! Vamos então fazer uma análise desse modelo lindo que é o Salafire. Primeiramente, você vê que a estrutura dele é bem diferente dos demais Battleman, porque ele tem uma base muito maior em relação aos outros que normalmente tem a parte de cima maior. Então, a habilidade dele está toda concentrada aqui nessa base que nós montamos. Isso porque ele tem essas bolinhas aqui embaixo nessa base, como eu mostrei durante a montagem, e essas bolinhas agem mais ou menos como o Sonic Dravise, e tinha os pezinhos que você tinha as bidamas para uma movimentação melhor. Então ele vai ficar na superfície da mesa, mas vai ficar mais fácil o manuseio dele, dá para ver como as bolinhas ali se movem. E você consegue manusear e manobrar ele por toda a superfície de uma maneira mais fácil, sendo mais ágil para você atirar com ele. Além disso, como mencionei também na montagem, o núcleo dele possui essas rodinhas aqui, o que facilita o tiro. O tiro sai um pouco mais rápido, não com tanta força, mas é muito bom para esse tipo de desafio em que você precisa ser muito rápido antes que o Blast Boss mude de direção. Então o núcleo do tipo Speed é essencial para o Salafire. Uma outra coisa legal da estrutura dele é que ele é super simples e super magrinho, como a gente consegue observar. Sendo assim, o manuseio dele é muito mais facilitado, porque você pode pegar a base dele com esses 3 dedos, segurar com os indicadores aqui no braço dele e manobrá-lo dessa forma muito eficientemente. O gatilho não é muito largo, ele cabe exatamente 1 polegar para que você tenha a opção de segurar ele com uma mão só, o que não é muito confortável, ou com as 2 para que você consiga manobrar.
colocar a tampinha e então atirar. Pode não parecer, mas o Salafire é muito ergonômico. Essa maneira de segurar ele com os dedos aqui nas asinhas de baixo, para que você manobre ele, foi muito bem pensado pela Takara Tomy, porque é bastante confortável, mesmo para quem tem mãos grandes como é o meu caso. Isso torna esse Bottleman algo muito legal e o desafio do Blast Boss algo muito interessante para testar também. E por falar nesse dragãozão azul aqui, é bom a gente fazer uma pequena análise dele também e ver como ele funciona, né? Você tem um desafio muito interessante com essa peça aqui, mas o funcionamento dele é um pouquinho diferente. Na parte de baixo, ele tem aqui duas rodinhas, são rodinhas de borracha, então elas têm uma boa aderência com o chão, dependendo de onde você coloca, e aqui você tem uma esfera que gira 360 graus para que ele tenha um movimento aleatório. Quando você coloca o Blast Boss em uma superfície, ele vai andar e ele vai ficar girando aleatoriamente dependendo do movimento que você tem desses componentes aqui de baixo que estão próximos às rodinhas. Quando você liga ele, você vai perceber esse movimento. Olha só. É um movimento que sobe e desce para que ele altere a direção do Blast Boss. Então isso vai causar a movimentação aleatória desse componente aqui. O objetivo do jogo com o Blast Boss é você atingir uma tampinha aqui, para que você abra essa parte e você crie uma rampa, uma pequena rampa aqui enquanto ele estiver andando. A tampinha vai subir no próximo tiro exatamente para atingir esse alvo que está aqui. Você pressiona esse alvo e aí ele é bem macio, bem fácil de pressionar, por isso para que os tiros das tampinhas seja eficiente, e você faz isso dos dois lados. Aqui você vai atirar uma tampinha na parte de baixo para que esse componente abra, criando então mais uma rampinha, e quando você atinge essa parte aqui, deixa eu ligar o Blast Boss para ficar mais fácil, para ilustrar melhor. Ele vai estar andando aleatoriamente. Quando você acerta a segunda tampinha no segundo alvo, a cabeça dele desce e ele para de funcionar. Você corta a energia dele e ele para. Você derrotou o Blast Boss dessa maneira. Para resetar os alvos, basta você levantar a cabeça dele e pronto. Você tem ele de novo. Aí você pode fechar aqui as tampinhas de novo para que você tenha o desafio mais uma vez. Lembrando que esse é um desafio no modo difícil dele. Você ainda pode configurá-lo para um modo mais fácil, porque afinal de contas você precisa acertar uma vez, duas vezes, 3 vezes, 4 vezes. Aí você derrota o Blast Boss com 4 tiros no modo mais difícil. Para que você tenha o modo um pouco mais fácil, você vai remover essas plaquinhas aqui. Você vai tirar do encaixe mesmo. E esse componente cinza que a gente montou dentro dele, você vai elevá-lo e vai plugar exatamente aqui no alvo dele. Do outro lado você faz a mesma coisa. E agora ele está no modo mais fácil. Isso porque você tem uma área maior para atingir o alvo dele, toda essa plaquinha do lado de fora se torna um alvo. Você não precisa mais abrir ela, porque ao atirar uma tampinha, ela vai pressionar ali o alvo. O mesmo acontece do outro lado dele, você vai atirar uma tampinha e ela pressiona o alvo também. Então esse aqui é o modo mais fácil do Blast Boss. Apenas 2 tiros. Beleza, produtos e performances analisados de maneira isolada, mas ainda esse set tem uma coisa muito especial. Esse daqui é um Bottleman dragão, mesmo que Salamandra não seja exatamente um dragão, mas ainda assim é um Bottleman baseado em café. E se você lembra do último Bottleman baseado em café, você sabe que ele consegue se combinar com outro Bottleman. E isso não é diferente no set do Salafire e Blast Boss, você consegue combinar os dois, o que torna a experiência ainda mais interessante. Para que você faça essa combinação, você precisa remover a armadura do Salafire primeiramente. Não apenas remover a armadura, como desmontar também a base dele. Agora que ele está desmontado, e na estrutura do Blast Boss você observa que tem um encaixe aqui perfeito para você colocar um núcleo de Bottleman. E é exatamente o que você vai fazer, colocando ele primeiramente com a frente e depois encaixa na parte de trás. Feito isso, você vai elevar essa parte aqui para encaixar direto na carinha dele, e aí você tem uma estrutura bem mais alta. O componente dos bracinhos dele, se você observar na parte de dentro, tem aqui essa entradinha retangular, é exatamente onde você vai encaixar aqui. Obviamente dos dois lados. O componente dos pezinhos dele, ao observar na parte de baixo, tem também um pequeno encaixe aqui,
é onde você vai colocar ele nesse círculozinho aqui. O mais legal é que o componente do pezinho impede que essa parte aqui se abra. Por fim, sobra esse pedacinho aqui, mas ele também tem um pequeno encaixezinho aqui, que você coloca aqui como se fosse a cauda do dragão. E aqui, meu amigo, tem um pequeno detalhe muito importante. Antes de finalizarmos a montagem, nós precisamos trocar essa tampinha aqui que estava na cabeça do Salafire por essa tampinha especial aqui do Premium Salafire, e aí nós temos ele completo. Esse monstrengo gigantesco aqui é o Premium Salafire, e sim, ele é um Bottleman que você consegue atirar também. Se você observar, a estrutura dele é gigante, ele é muito imenso, e ele também é bastante pesado graças a todo o corpo do Blast Boss, mas você ainda consegue encaixar uma tampinha aqui e você também consegue atirar com ele. E caramba, ele é até bem confortável, eu tô surpreendido com isso. Dá pra atirar tranquilamente. A diferença é que antes o Salafire era um Speed Type. Agora, com o Premium Salafire, ele se torna um Control Type. Um tipo controle por dois motivos. Primeiro, você libera aqui um trilho onde você tem a passagem para as tampinhas e elas vão sair de uma forma muito precisa e também bastante alta, muito mais alta que de um Bottleman padrão. Outro ponto também importante é que na parte de baixo, lembre-se, ele tem rodinhas de borracha. Isso vai causar mais aderência à mesa e vai fazer com que ele não deslize de uma maneira muito fácil, diferente do que o Salafire faz com o componente dos pezinhos dele. Dessa vez ele fica super fixo na mesa, dando ainda mais precisão e mais segurança para o seu tiro. É claro que isso vai sacrificar um pouquinho a potência dele, porque se você observar aqui dentro, o núcleo dele fica sem nenhum suporte, então o tiro vai sair um pouquinho mais fraco, mas ainda assim, esse monstrengo aqui consegue ser muito preciso e atingir alvos até um pouco mais altos do que com Bottlemans comuns. E quando eu falo a respeito de mechas, como eu disse na abertura do vídeo, nós temos aqui uma estrutura que lembra demais os clássicos Super Bidaman e também da série Bomberman, que nós víamos com bastante frequência sendo lançados estruturas enormes que você encaixava o Bomberman aqui dentro. Bottleman acaba de lançar um set que é a mesma coisa, e eu acho isso simplesmente sensacional. A Takaratomi tá de parabéns por isso, cara. Eu adoro ter esse tipo de loucura na coleção. Olha o tamanho e a beleza dessa estrutura aqui. E não apenas a fusão incrível do Salafire e do Blast Boss para formarmos o Premium Salafire. Se você tem esse set aqui do Kamiwaza Challenge, que vem com aquela cesta de basquete, aquela rampinha e tudo mais, você ainda pode pegar esse aro aqui e colocar no próprio Blast Boss, para que você consiga tentar acertar uma tampinha através do alvo. São inúmeras as possibilidades que nós temos para jogar com o Blast Boss, mas o desafio mais legal dele é tentar derrotar ele, habilitando aqui essa parte e atingindo os alvos, para que você consiga então derrotá-lo, e aí sim nós temos um desafio divertido, digno de ser uma Crash Tower da vida para Bottleman. Tô muito feliz de ver isso daqui, mas eu quero mesmo é colocar esse cara aqui em prática e ver quão difícil é derrotar ele utilizando o Salafire. Vamos lá? Pra gente enfrentar o nosso Blast Boss, ele precisa de bastante espaço para poder correr para lá e para cá, né? Afinal de contas, o movimento dele é aleatório. Então, a gente tem uma área bem grande aqui, como dá pra ver. Eu vou utilizar, é claro, o Salafire para tirar as tampinhas. Tenho vários tipos de tampinhas ali para experimentar acertar o Blast Boss. Então, vamos ver se eu consigo derrotar ele. Ready, Camp! Bottle Battle, go! Posicionamos o nosso Blast Boss lá na frente e a gente pode começar a atirar. Lembrando que a gente precisa atingir várias vezes as laterais dele, sem levantar o nosso Bottleman do chão, hein? Opa, consegui acertar uma. Vira pra cá. Putz, era a oportunidade perfeita. Não sei se foi o suficiente pra acertar lá não, hein? Não deu. Muito pra frente. Muito pra frente de novo. Não rolou. Mas eu acho que eu já atingi aquele alvo, hein? Tô com a impressão que eu consegui. Agora a gente precisa esperar ele virar pra cá. Parece que ele tá um pouquinho preso ali. Dá uma ajudinha pra ele. Vira pra cá, moço. Vira pra cá, vai.
Só pra você ver uma coisa. Isso, não! Bom, agora eu tenho certeza que eu atingi aquele alvo. Opa! Oportunidade, oportunidade! Não! Aê, consegui! Mais uma! Aê! Ah, que jogo divertido, mano. Vamos fazer um segundo round aqui. Então, ready, camp, bottle battle, go! Beleza, posicionado e... oportunidade perdida ali. Ah, não acredito. Como assim? Agora foi, hein? Não consegui pressionar o alvo. Ah, tive a chance, perdi. Agora foi. Foi bonita, essa eu pressionei o alvo bem certinho, cara. Ele só precisa voltar pra cá. Dar uma voltinha. E parece que ele ficou preso ali, hein? Opa! Não! Caramba! Aí, agora sim! É muito legal isso, cara. E para testar a fusão, que é o Premium Salafire, vamos fazer aqui um desafio de controle, já que ele é um tipo controle, utilizando um dos desafios do Kamiwaza Challenge, e aí a gente vê como ele vai se sair. Vamos nessa. Vamos lá. Ok. Nossa, o bicho é preciso, hein? Ó, o 8 parece que tá um pouquinho mais preso. Agora foi. Ok. Agora foi o 4. Cara, que da hora. Ele é bastante preciso, é bem impressionante. 7 já foi. Será que eu derrubo algum lá de cima? Um pouquinho mais pra cima, quem sabe? Ali em cima é um pouco mais difícil. Acertou, mas ele não saiu. Agora foi. Caraca, muito preciso. Que isso? Ok, último tiro. E já era o 3. Será que eu derrubo um também? Vamos ver. Quase. Mas ele é impressionantemente preciso, cara. A combinação do Salafire com o Blast Boss, que resultam no Premium Salafire, é definitivamente um trambolhão bem grande, mas no fim das contas ele é incrivelmente preciso, como deu para perceber. Ao mesmo tempo, ele também tem uma força específica, caso você pegue de um jeito muito próprio para ele. Dá para observar que no núcleo dele, ele não tem nenhum suporte, então fica um pouquinho difícil, o tiro dele fica um pouquinho fraco. Contudo, o que eu fiz foi, ao segurar ele, eu coloquei os meus dois indicadores diretamente aqui no núcleo, como dá pra ver, para pressionar um pouquinho enquanto eu atirava. Desse jeito eu consegui um tiro bem mais forte e com a ajuda desse cano aqui ele conseguiu uma precisão muito boa. Além, é claro, das rodinhas de borracha que tem embaixo do Blast Boss que dão mais aderência ao chão, fazendo com que esse seja um Bottleman de controle muito bom. E também, no fim das contas, o set do Salafire e Blast Boss é um dos sets mais divertidos de Bottleman que eu já testei por aqui. Definitivamente um jogo que vale muito a pena. Derrotar o Blast Boss não é muito fácil, o que me deixou bem feliz com o desafio, ao mesmo tempo que o Salafire também tem uma precisão boa nos tiros, consegue atirar rápido e também você consegue controlar a pressão do núcleo dele pressionando ou não os bracinhos. Um Bottleman muito bom, muito ágil graças à mecânica dele com essas bolinhas, enquanto o Blast Boss também tem uma habilidade bem legal quando você combina os dois. E essa foi a análise e também alguns testes do BOT 22 Salafire e Blast Boss, um set que eu definitivamente recomendo muito para qualquer um que gosta de Bottleman ou que quer conhecer Bottleman, e especialmente por ser tão divertido assim. Espero que você tenha curtido, não esquece de deixar um gostei e até a próxima!